Bom dia, professor. Nós somos o grupo 10, né, com o Challenge 22. E na apresentação de hoje a gente vai seguir a seguinte agenda, né, de desenvolvimento do produto e processo, planejamento, empreendedorismo e a criatividade e interação de outros conhecimentos. No desenvolvimento, né, do produto, a gente se baseou na aula dessa semana, né, sobre projeto detalhado, onde apresenta a comparação entre projeto conceitual e detalhado, o ciclo de detalhamento, avaliação e validação do produto e estrutura do produto, né? E fazendo a comparação entre o projeto conceitual e o detalhado, a gente estabeleceu esse diagrama, né? Trazendo o manual final como o nosso produto, o nosso core. E a gente dividiu, né, em dois principais sistemas, que é o piloto e o checklist. O piloto a gente ainda divide como subsistemas a análise da estação e o processo via OEE, e como os componentes disponibilidade, desempenho e qualidade. Já no checklist, o subsistema são as etapas e os componentes preparação, montagem, contagem e ajuste. E falando um pouco agora sobre o produto final, que a gente já trouxe em outras aulas, a gente vai ter a construção, né, do piloto, como foi mencionado, o checklist e o manual final, que é o nosso core, finalmente o nosso produto final. E detalhando mais esse produto, o piloto nada mais vai ser uma análise da estação, por onde que a gente vai começar a estação de trabalho. Então a gente vai utilizar os indicadores, né, de menor tempo de OEE, visando o indicador de disponibilidade. Então a gente vai informar para a empresa a parte de como que vai calcular a disponibilidade, desempenho, qualidade, para escolher a estação de trabalho principal. Já na parte do checklist, né, a gente vai listar as atividades compreendidas em cada uma das etapas, falando sobre a medição de tempo, quais são os responsáveis, analisar as possíveis causas, né, pelo aumento de setup naquela atividade. E o manual final, que é o nosso core, é a junção de todos os componentes do projeto, né, citados acima, e mais um guia de boas práticas para as próximas estações de trabalho. Então, falando agora um pouco sobre a avaliação e validação do produto, hoje a nossa proposta, né, é totalmente baseada em metodologia, né, a metodologia de Single Minute Exchange of Die, que foi proposta por Xingô em 96, que é um dos grandes nomes aí da troca rápida de ferramenta. Então, o nosso checklist foi montado a partir dessas operações que o Xingô estuda e visa diminuir o tempo de setup, né, da produção utilizando o TRF. Já a nossa validação, ela só vai ser possível, né, caso a empresa decida implantar a nossa proposta, porque a nossa validação, ela é necessária uma validação analítica, né, com cálculos específicos para o tempo de setup. Então a gente aí trouxe um esquema de como realizar esse cálculo, né? Quando a gente vê aí a primeira etapa, que é o momento em que o produto A sai do processo de manufatura, até o tempo que o produto B entra no processo. Então, essa saída de linha, esse tempo de parada, vai ser a nossa validação do projeto. Se a gente conseguir reduzir, o nosso projeto vai estar de acordo. E falando um pouco sobre a estrutura do produto, né, onde a gente pretende chegar, a gente estruturou ele olhando um processo de fabricação usual, né? Então a gente está olhando o processo de usinagem convencional, onde é dividido em algumas etapas, né, que é o preset, tornear, planar, furar, brochar e retificar. E nele a gente traz, né, as principais atividades em cada etapa, o que pode causar esse aumento de tempo. A gente vai também trazer soluções responsáveis, qual que é o tempo indicado. Então aqui a gente trouxe um esboço já como que tá ficando o nosso checklist, mas assim, não vou passar por todos, vou começar aqui pelo preset, né, que é a primeira etapa, onde a gente vai ter que olhar a programação da máquina, visar a separação dos componentes. Então a gente vai indicar sempre ter a identificação de cada componente, devido ao grau de variedade.
Eles não podem estar misturados, eles têm que estar organizados, então tem que ter a separação da peça bruta, a separação da peça de corte, a verificação da programação da máquina, o material e a situação da peça bruta, entre outros itens que não coube todo em um slide. Então, vou passar aqui bem por cima pelas outras etapas, senão vai ficar muito extenso a apresentação. Na parte de torneamento, né, a gente também visa olhar o ajuste da ferramenta de corte, no aplanamento, a posição da peça que vai ser aplanada. Na furação, tem que verificar a broca, se vai ser necessário trocar a broca. Brochamento, vai ter que olhar principalmente a fixação da peça, se tá mais firme que o necessário. E retificar, né, é a parte que a gente retira a peça pronta, vai entrar no processo de polimento. Então, passando bem por cima, é assim que tá fazendo a estrutura do nosso checklist. E agora indo um pouco para planejamento. E agora falando um pouco sobre o planejamento, né? Além da execução, da técnica e da metodologia que visam diminuir o tempo de setup já citadas anteriormente, a gente construiu também outras frentes do planejamento que vai ser necessário para a implementação da TRF, que é com o intuito de capacitar melhor os seus funcionários e adaptar o sistema de TRF, a Void vai precisar disponibilizar os materiais a todos, os manuais, né, de operações para uso dos colaboradores da empresa, além de investir, né, no curso de capacitação dos responsáveis que vão ficar nessa frente. Em paralelo, né, falando também um pouco sobre o planejamento financeiro que a gente trouxe na última aula, com a análise de investimento e os custos iniciais que a gente mostrou, né, o nosso projeto se torna viável. Então, a gente vai evidenciar, né, que esse MVP, né, não apresenta custos, né, então ele é sem custo, ele tem uma fácil implementação, então se a empresa aprovar, ele já está no esquema para implementar. E também trazendo aqui um pouco sobre o cronograma, que a gente também já trouxe em outra aula, só avisando que o nosso trabalho ele também se enquadra nas 5 semanas destacadas pelo desafio. Não vou entrar em detalhe, porque a gente também já trouxe esse cronograma antes. E falando agora um pouco sobre a parte de empreendedorismo. Aqui na etapa de empreendedorismo, né, a gente viu uma oportunidade, né, uma proposta de uma criação de um curso sobre TRF e de sua implementação, né, acompanhando os checklists, fazendo visitas técnicas. Então, como que isso é possível, né? A gente pode documentar todo o processo, né, investir em equipe de marketing, em equipe didática, visando fazer aulas online e estações para visitas técnicas. E esse projeto poderia se iniciar a partir do piloto, né, que deve ser documentado todo e arquivado para fazer uma divulgação do seu sucesso. Em seguida, fazer criações e gravações de aulas online para o início dessa operação de EAD. E por quê, né? Seria interessante, né, para divulgação do modelo, né? Isso daí poderia beneficiar a Void por se tornar uma referência em eficiência e boas políticas de TRF. E o investimento inicial, né, seria só em uma equipe didática e um suporte que seria responsável pela divulgação dessa metodologia. Então, para entendermos como o nosso projeto insere criatividade e agrega outros conhecimentos para dentro da organização, a gente precisa entender a importância e os conceitos por trás dessa criatividade e inovação, e também como mensurá-las, né? Segundo Takahashi, em 2007, a geração de inovação garante vantagem competitiva e sustentável para a empresa. Por isso, a importância de inseri-la dentro de projetos e processos para agregar valor a esses processos, produtos, serviços. Em relação à definição de inovação, um dos principais referenciais teóricos é o Manual de Oslo, criado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, segundo eles, né, a inovação requer a utilização de conhecimentos novo ou um novo uso ou combinação para o conhecimento existente.
Hoje a inovação ela pode ser dividida em inovação incremental e inovação radical, sendo a primeira, né, são mudanças lineares, contínuas e realizando mudança aos poucos no produto, enquanto a segunda se refere a um processo de contínuo, criando um produto ou um serviço totalmente novo e diferente, né? Segundo o Tilde, né, a geração de inovação ela passa por 3 estágios. Analisar e identificar oportunidades de inovação, selecionar uma estratégia mais adequada para levar as ideias adiante, implementando essas ideias. E também a gente pode ressaltar também a importância de controlar a implementação das ideias para controlar o alcance do objetivo do projeto. Então, a gente pode controlar esse processo pelo ciclo do PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check and Act. E olhando agora um pouco sobre os indicadores, a gente pode citar aqui alguns.